Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre todos. Sejam bem-vindos a essa casa, a essa manhã, onde nós temos o privilégio de aqui estar e poder adorar e glorificar o nome do Senhor. Que bom que você pôde chegar e estar aqui, né? Antes mesmo de dar aqui o texto para os irmãos, não tem sido o privilégio, é a oportunidade de muitos. E aí vale aqui uma observação diante do período que nós estamos aí vivendo, de um retorno também da Covid, graças a Deus não em níveis tão grave como foi da outra vez, mas queira ou não, está presente. E alguns irmãos aqui já tiveram, graças a Deus, a irmã Marilene já passou o período, já retornou. Alguns irmãos que estão com Covid, outros por estar cuidando de um familiar com Covid, não tem vindo, e isso é tudo compreensível. E à medida que você entender, né, que há uma reação diferente, mesmo que você veio, aí o critério de cada um dentro da sua prudência, isso é importante, no cuidado para com o outro. Uma vez que foi diagnosticado positivo, espera os dias, né, até mesmo para a gente não transmitir a outras pessoas. Então tem muitos irmãos que hoje não puderam estar aqui pela manhã, já tive contato com eles e estão se restabelecendo, nada grave, graças a Deus, mas para que não haja uma proliferação rápida e maior, tem tido essa cautela, né? Então sinta-se um privilegiado por estar aqui essa manhã, por conseguir chegar aqui, e nós vamos orar por aqueles que não puderam estar aqui, principalmente por essa questão, né, do cuidado em relação ao outro e em virtude desse número, né, de aumento de casos de Covid. Mas eu e você estamos aqui para juntos celebrarmos ao nosso Deus. E falar em celebrar, abra a sua Bíblia no Salmo de número 100, que fala exatamente sobre esse celebrar com júbilo ao Senhor. É o hino de ingresso ao templo, né? Assim a Sociedade Bíblica colocou nesse salmo de ações de graça. Porque independente das circunstâncias, como nós vamos ver o salmista aqui dizendo, o Senhor, Ele é bom, né? Independente das circunstâncias, o Senhor é bom em todo o tempo. Salmo 100. Amém? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas, com que igreja? Com ações de graça, e nos seus átrios com hino de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Por quê? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Podemos ler junto o versículo 4? Vamos lá? Juntos? 2, 3. Entrai. Ó, como o ensaio ficou mais ou menos. Como ensaio, ficou bem mais ou menos. Agora você vai, ó. Quem está respirando aqui? Amém? Opa! Você está aí, então vamos lá. Entrai. Aleluia. Por quê? Porque Ele é bom. Então, coloque agora a sua Bíblia no banco. Aqui entramos. Nós vamos agradecer pelo dom da vida. Em nada somos melhores daqueles que não puderam estar, mas devemos ser gratos porque aqui estamos. Erga suas mãos. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado porque as primeiras horas desse dia nos permitiu nos projetar para estar neste lugar.
o dia a dia, na correria das responsabilidades, do trabalho, dos afazeres, dos estudos, como muitos dos nossos jovens aqui, ó Deus, nós nos aprontamos para os desafios diários, mas o domingo nós temos o privilégio de nos aprontarmos para nos deliciarmos da presença do Senhor, para estar na tua casa. Bem-aventurado aqueles que estão na casa do Senhor. Somos privilegiados pela oportunidade de aqui chegar, e ao entrar pelas suas portas, como conclama o salmista, queremos render graças ao seu nome, e bendizer a tua presença, e cantar louvores a ti, porque o Senhor é bom. As circunstâncias, as situações adversas não tiram, Senhor, esse sentimento do nosso coração. O Senhor é bom em todo o tempo, nós cremos nisso, e os seus propósitos são maiores, os seus pensamentos são maiores do que os nossos, os seus caminhos, como diz lá Isaías, são maiores do que o nosso, e nenhum dos seus planos podem ser frustrado, como disse Jó. Então nós cremos nisso, e aqui estamos para render louvores a ti. Aqui estamos para ter esse momento de comunhão uns com os outros, onde o ajuntamento solene, onde a Assembleia dos Santos se reúne para adorar. Aqui estamos, que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor, fale ao nosso coração por intermédio da tua palavra, edifica a tua igreja, honra a fé de cada um daqueles que aqui se encontram, no nome de Jesus, amém e amém. Vamos celebrar com júbilo ao Senhor. Então hoje os novos adoradores estão aí na direção do louvor. Abra o seu coração e juntos adoremos o nome de Deus.
Aleluia! Nós te adoramos nessa manhã, Jesus. Nós te adoramos nessa manhã, Jesus. Eu quero convidar você, meu amado, minha amada, a expressar palavras de adoração ao Senhor. Palavras que engrandeçam o nome dEle. Pastor Alan disse que nós somos privilegiados porque estamos nas primeiras horas do dia na presença do Senhor. E aí eu lembrei que hoje eu fui dormir 4h20 da manhã porque eu estava numa vigília. Então eu literalmente virei à noite na presença do Senhor. E não há melhor sensação, não há nada melhor do que estar na casa do Senhor, do que estar na presença do Senhor. Por isso eu quero motivar você agora a esquecer os seus problemas, esquecer as suas limitações e dificuldades e adorar a Ele com essa canção, amém? Luz do mundo, viestes à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Diga, igreja. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, diga. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra e guiaste, por amor ao pobre se fez.
és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. És adorado, Jesus. Seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado, seja a honra, diga. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio, Pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus.
Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aplauda o Senhor Jesus nessa manhã. És exaltado, Jesus. Não há outro Deus além de Ti, Pai, reconhecemos isso nessa manhã. Que o Senhor venha ministrar, Deus, aos nossos corações nessa manhã, Deus, à luz da Tua palavra, Jesus. Tua palavra diz: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Que a Sua glória venha resplandecer em nós nessa manhã, Jesus. Que a Sua glória venha brilhar em nós nessa manhã, Jesus. Pois reconhecemos que toda honra, toda glória sejam dadas a Ti todos os dias. Que o Senhor venha ministrar nos nossos corações, aquietando o nosso coração, Jesus, para reconhecermos que Tu és Deus. Tu és bom, Jesus. Tu és bom, Senhor Jesus. Tu és bom, Senhor Jesus. E levantamos o Seu nome nessa manhã, porque Tu és digno. Tu és o Cordeiro digno de abrir os selos. Tu és o Cordeiro digno de toda adoração, de todo louvor. Toda a criação exalta o Teu nome. Toda a criação levanta o Seu nome. Tu és bom, Jesus. Amém. Antes de você se sentar, cumprimente seu irmão, desejando-lhe a paz do Senhor. Glória a Deus. Aproveitando para lembrar, né? Daqui a pouco eu vou estar trazendo uma palavra, que é uma série de mensagens antecedendo o Natal. No dia 25 nós não vamos ter culto pela manhã, só vamos ter culto à noite. Mas as nossas crianças já estão se aprontando para, junto conosco, os adultos, adorarem ao Senhor. As irmãs também estão se mobilizando para fazer parte do louvor que nós vamos fazer à noite. Não vamos ter a participação do coral nesse ano, mas queremos envolver a todos, inclusive os homens. Eu tenho pedido que procure o diácono Claudeci, uma forma da gente já começar a passar os hinos, para que vocês conheçam os hinos, né? E junto com os demais, com os jovens, os adolescentes, participem desse momento, né, de adoração, de louvor em família, onde nós vamos celebrar o Natal. As nossas crianças vão participar junto, tá bom? Um outro aviso: próximo sábado às 18h30 nós temos o Canta Jovem. E contando aí com a presença dos adolescentes, venham em massa. Não sei como que está aí a participação de vocês, mas a presença de vocês é fundamental junto com os nossos jovens. Estamos convidando também outras igrejas para participar conosco do terceiro Canta Jovem no próximo sábado às 18h30, assim, né? Quase a última programação em termos de louvor e adoração da nossa juventude, também junto com os nossos adolescentes. Tá legal? Muito bem. Vamos louvar ao Senhor com as primícias de nossa renda, entregando ao Senhor aquilo que lhe é devido. Se você trouxe de casa o seu dízimo e desejar trazer aqui à frente, se você trouxe a sua oferta, se você quiser, faça isso neste momento.
Depois as salvas estarão passando para colher as ofertas, mas vamos servir ao Senhor com alegria. Aleluia. Vamos orar? Senhor, agradecemos a Ti. É sempre um privilégio poder estar neste lugar, servindo a Ti com cânticos, com louvores, mas também com as nossas finanças. E, ó Deus, aqui está o fruto do suor do rosto do trabalhador, da Tua serva, que se alegra em trazer as primícias à Tua casa. Abençoe também, ó Pai, as ofertas que serão colocadas nas salvas. Ó Deus, é através da fidelidade e a generosidade de todos, que assim podemos, ó Pai, edificar este lugar. E nesses dias, ó Pai, tão difícil, que é importante a solidariedade, assistirmos, ó Pai, tantas famílias, seja com alimento, seja, ó Deus, com outras ações, procurando também proporcionar ao nosso irmão uma tranquilidade. Portanto, ó Deus, tudo isso é possível graças à fidelidade do Teu povo, que reconhece o Senhor que abre as portas, o Jeová Jireh, o Deus da provisão, que tem assim nos assistido. Então receba as ofertas como louvor, ó Pai, a Ti neste momento, no nome de Jesus, amém e amém. Hoje, após o culto, nós temos evangelismo. Quero também lembrar os irmãos sobre o projeto de Natal, aqueles que já fizeram, deram o seu nome para a lista, ou aqueles que tiveram oportunidade, vai ser de grande importância. E nós teremos o nosso culto no dia 11, segundo domingo do mês, à noite, para assim agradecermos pelos 10 anos do projeto Ágape, e aproveitando então para trazer as ofertas, no sentido dos alimentos que ali os irmãos assinaram, para montarmos a cesta de Natal e entregarmos às famílias. Eu peço também um pouco da compreensão dos irmãos. Nós temos um grupo de famílias que assistimos mensalmente, onde, segundo a palavra, diz que nós precisamos, primeiro assistir os da fé, os irmãos da fé. Então a prioridade sempre será de estar alcançando famílias da igreja. E nós temos o prazer e a alegria quando podemos ir além. Então eu sei que alguns familiares, alguns irmãos aqui têm pedido pelos seus familiares. Tenho conversado com Tayane, oramos e estamos nos empenhando. Se tiver oportunidade, alcançaremos. Nós temos ali uma lista de espera, Então eu sei que muitos têm procurado Tayane, e eu espero que a gente consiga alcançar essa meta e assistir a todas essas pessoas, tá bom? Então, no dia 11 estaremos aqui entregando. Se você puder participar, vai ser de grande importância. Antes dos nossos adolescentes descerem, e também de eu deixar aqui uma reflexão, nós vamos ouvir mais um hino, que tem a ver, quero fazer uma ponte com aquilo que vamos pregar essa manhã, onde eu tenho colocado o título dessa série, Aguardando Sua Vinda, Tempo de Esperança. Nós temos uma esperança, nós aguardamos com expectativa algo, e vamos ouvir esse louvor, e depois nós vamos meditar na palavra do Senhor. És a
Glória a Deus. Essa é a nossa esperança. Isso deve estar presente em nosso coração. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo São João, né, o quarto Evangelho, escrito por João, capítulo de número 1. Glória a Deus. Irmãos, como que está aí a questão do ar? Tá ótimo, tá legal, muito bom. Os adolescentes podem acompanhar a Camila, tá bom? Então, se tá bom para você, eu quero ler apenas o versículo de número 14, como eu disse, é uma série, apenas hoje quero dar aqui a introdução, e estarei assim falando nos próximos domingos pela manhã, lembrando que o nosso culto de 25 de Natal será à noite, mas hoje e mais os 3 próximos domingos que antecede o Natal, estarei nessa série de mensagem, a série Aguardando a Sua Vinda, e hoje o Tempo de Esperança. Capítulo 1 de João, Evangelho de João, não é carta não, Evangelho. É o quarto Evangelho, né? Segundo aquilo que João foi inspirado, dentro do seu relacionamento, do contato, sendo um dos 12, sendo também um dos 3 mais próximo, né? Então, é o relato daquele como, aí quando ele escreve na sua carta, ele diz uma testemunha ocular, quem estava ali, participou, conhece bem, dos acontecimentos. Versículo de número 14 apenas. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Senhor, muito obrigado. Aqui nós temos participado deste culto, adorando, glorificando o teu nome, exaltando a tua presença, ofertando a ti, ó Deus, demonstrando a nossa generosidade. E agora vamos participar, ó Pai, da ministração da tua palavra, nessa série que inicio nesta manhã. Sou dependente de ti, ó Deus, da tua graça. E aquilo que tenho preparado, ó Deus, para partilhar com os irmãos, conto com a tua unção. E também peço, ó Deus, para cada irmão, cada ouvido, cada coração que está aqui presente, também seja ungido para absorver a tua palavra e entender qual o propósito ao trazer essa série de mensagens. Assim oramos e contamos com a tua graça, no nome santo de Jesus, amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos. Bom, estamos findando aí o mês, como todo ano, né? Todos os anos, findando o mês de novembro, as expectativas voltam para o Natal, para o final do ano. E Natal é algo que envolve a todos nós. Mas há uma palavra que às vezes é muito propagada, né? É comum ser ouvida no meio católico, né? Que é a palavra advento, muito falada no meio católico. Mas é uma palavra também cujo, né, o significado, essa palavra advento, ela vem do latim advir ou adventus, que significa vinda, chegada. Então, ela está associada ao momento de preparação para o Natal. Embora seja muito comum, né, na liturgia, principalmente católica, mas nós temos igrejas históricas, tradicionais, como os metodistas, os presbiterianos, que atentam para esse período litúrgico. E falando desses dias, dos 4 domingos que antecede o domingo de Natal. Mas nós, como nós celebramos? Nós celebramos o acontecimento, não celebramos o aniversário de Jesus. Não vamos cantar parabéns para Jesus, mas nós celebramos o acontecimento reconhecendo a importância do feito
e assim procurando manter acesa a chama da esperança de ir ao encontro do nosso Senhor. Como nós cantamos, Maranata, vem Senhor Jesus. E falando de esperança, essa espera, ela é um tempo cujo a nossa jornada de fé, enquanto nós estamos aqui, peregrinando, somos peregrinos, e fazendo uma alusão ao povo hebreu no passado, quando saiu de um cativeiro de mais de 400 anos do Egito, e passou então a peregrinar no deserto, rumo à promessa, rumo a Canaã. Nós então estamos aqui nessa espera, esse tempo de uma jornada de fé, onde vivemos como peregrino, na travessia do deserto, até chegarmos à nossa terra prometida, que o apóstolo Paulo vai falar lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, que a nossa pátria está nos céus. Aliás, o versículo inteiro, não precisa abrir, diz assim, pois a nossa pátria está nos céus. Aí o restante é de grande importância, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser um corpo de sua glória. Essa é a expectativa da igreja. Por isso a importância desse encontro, dessa rendição ao Senhor. Essa é a nossa esperança, e assim nós devemos celebrar o acontecimento com a expectativa da sua volta. Esse deve ser o foco da igreja, esse deve ser o propósito. Porque, nós observamos que esses dias, muitos já começam os preparativos. Quantos aqui, ao andar à noite pela rua, encontra aí várias casas já decoradas, iluminadas, né? Às vezes fazendo caminhada à noite com a Rosilene, né? Aí a gente vai observando, tem umas que a gente vê, rapaz, isso daí deve ser sócio da Light, porque ele conseguiu, decorar a lateral, a frente da casa todinha, até em cima, com aquelas luzes todas, as varandas. Então assim, há uma variedade, de recursos hoje, com iluminação, com essas lâmpadazinhas, procurando, de uma certa forma, já fazer uma referência, uma menção, ou começar a sua celebração natalina. Não é diferente o comércio. Quantos aqui têm observado o comércio? Quantos aqui já observou? Quantos aqui já teve a oportunidade de entrar numa loja, ou até mesmo no shopping, vendo, aliás, falando dessa questão de comércio, o comércio, ele não tem um compromisso, e isso eu tenho chamado a atenção, amados, com muito cuidado. Eu quero falar também com muito respeito a cada um de vocês, com muito cuidado, porque o comércio, ele não tem um compromisso com o que é sacro, ele não tem um compromisso com o que é sagrado, com o que é bíblico, com o que é da palavra. Aliás, o comércio, ele é rápido no gatilho, ele é veloz, ele anda a sua própria lógica, onde, qual o seu objetivo? O lucro, o luxo, o consumismo, andam ali de mãos dadas. Esse é o propósito do comércio. A intenção é clara, chamar a atenção dos consumidores. Então, quando eu estava vendo antes uma postagem de uma colega de trabalho, e ela estava encantada com o lugar que ela visitou, e vendo, montaram quase que uma cidade, muito bem feita, diga-se de passagem, muito bonito, os olhos, é bom de se ver, bacana, muito assim, interessante. Nós temos cidades no nosso país, que acaba sendo um marco, nesse período, lá em Gramado, Canela. Quando eu estive lá com Rose, foi em setembro, não foi na época natalina, mas nós vemos fotos e imagens, e ver como que aquilo dali fica assim, essa seria a palavra, um encanto, Mas quando se fala de um comércio, tudo isso é um chamariz, tudo é uma forma de prender a atenção, de chamar aqueles para que ali estejam. E é interessante, amados, falando dessa palavrinha encanto, parece assim meio que mágico, algo que é tão envolvente, que as pessoas, elas conseguem transpor a dificuldade de um trânsito que fica intenso, engarrafamento,
Às vezes ela vai chegar, por exemplo, no shopping, vê lá no pátio de estacionamento lotado, mas ela fica, não, eu tenho que entrar hoje aqui, eu tenho que estar neste lugar. E ela fica na expectativa, na espera, sem contar as filas longas para executar o pagamento na aquisição daquele produto. E interessante que as pessoas não medem esforço, isso acaba envolvendo, de fato parece um encanto, uma coisa mágica que vai envolvendo, atraindo as pessoas nesse período, cujo objetivo, como eu disse, do comércio, o comércio não tem um compromisso com o que é sacro, com o que é sagrado, com o que é bíblico. O comércio é veloz, ele é rápido, para atrair a atenção dos consumidores e fazer com que você compre, com que nós possamos comprar a todo custo. E alguns assim dizem, mas é assim mesmo, pastor, é o período natalino, é esse momento. Mas, igreja, qual é a nossa expectativa? Qual a nossa esperança? Sim, nós teremos aqui o culto dia 25, pastor, o senhor mesmo falou. Tem anos que a gente consegue fazer uma cantata, mas teremos uma programação, uma palavra. E veja bem, amados irmãos, eu não tenho nada questão contra de decoração, não. Se você for lá na minha casa, nada exagerado, mas a Roselene fez lá uma guirlanda para uma das portas, né? Nos fundos também tem uma outra decoração. Eu vou estar decorando aqui a igreja para o dia 25, nós celebrarmos a Deus. Então, o problema não é a questão da decoração, o problema não é nem a questão do Papai Noel, que a gente sabe que foi tudo situações que foram adentrando na história de São Nicolau, que depois a Coca-Cola, numa jogada de marketing interessante, ela já vem desde a década de 30, né, aproveitando essa oportunidade e atraindo a atenção de muitos com essa imagem, né, de luxo, de iluminação, de luzes, e trazendo, né, o destaque para o bom velhinho. E eu falo aqui com frequência, aos poucos, o presépio, aquilo que então reportava pelo menos uma mensagem, falando acerca do nascimento de Jesus, ele foi desaparecendo do cenário, porque é algo muito simples, é algo muito paupérrico. Não, isso não atrai, isso não chama a atenção das pessoas, e por isso precisa de luzes, de decoração. Mas o problema não está nisso, não tem problema nenhum em você decorar a sua casa, você tirar uma foto, né, num lugar, numa cidade. Às vezes alguns vão aqui para perto também, não pode ir lá em Canela, no Rio Grande do Sul, em Gramado, aí vai aqui em Penedo, né? O problema não é isso, irmãos. Então, mas também não é a questão da igreja apenas lembrar de um domingo natalino. A questão é como nós cristãos, e nós estávamos há pouco aqui ensinando os nossos filhos, né, a importância de trazer na casa do Senhor. Esse período da escola bíblica infantil também enfatiza a importância do nascimento. Então a questão é como nós cristãos vamos nos preparar para essa avalanche, para essa onda que aos poucos, como uma magia, como um encanto, vai nos envolvendo, vai nos enredando, vai tirando o nosso foco, porque o seu intuito é exatamente o que? Nessa onda de consumismo, é o luxo, que vai tomando conta de tudo. E como nós, cristãos, vamos celebrar, não sendo arrastado por essa onda de fantasia, que às vezes nos faz esquecer o principal. A questão não é a foto, né, na decoração ou com Papai Noel. A questão é quando isso nos faz esquecer o principal, quando deixamos de lado um verdadeiro sentido. Reitero, não celebramos aniversário, celebramos o acontecimento, os feitos. E aí entra aqui a importância de falar dos acontecimentos bíblicos, que nos desperta para esse preparo melhor acerca dos eventos natalinos. E aqui nós lemos esse versículo, que fala então João, da encarnação de Cristo. Quando então ele tabernaculou, nós cantamos aqui, luz do mundo, viestes à terra. Ele que por amor ao pobre, por amor à igreja, por amor a todos nós, ao pobre se fez, assumindo a forma humana, como o apóstolo Paulo fala também em Filipenses, servindo até a morte de cruz.
Então, aqui nós vemos João dizer no versículo de número 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E veja bem, não estão falando aqui que foi um plano de emergência de Deus para resolver o problema do ser humano. Na verdade, o plano da redenção do homem estava desde o princípio no coração do Pai. No início aqui do capítulo, João vai dizer, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. No princípio, versículo 2, ele estava com Deus, ele estava com o Pai. E é importante a gente entender isso, o plano da salvação não foi elaborado por Deus no momento em que surgiu o pecado no mundo, como lá no Éden. Às vezes as pessoas pensam assim, não, como o homem fracassou, como Adão fracassou, como Eva fracassou, e aí então Deus veio e trouxe o plano da salvação. Não, antes da fundação do mundo, antes do pecado de Adão e Eva, o Senhor já tinha o plano da salvação. Porque, amados irmãos, o motivo do plano da salvação revela o amor de Deus e não o pecado do homem. O motivo do plano da salvação revela o caráter amoroso de Deus por todos nós. Não como quem estava desesperado e precisando de uma emergência diante de uma tragédia imprevista, porque o homem pecou. O plano da salvação é algo que revela esse amor do Senhor. Antes da fundação do mundo, ele foi elaborado na eternidade, predito na história pelos profetas. Aliás, já lá no Éden, quando então o Senhor, para tecer ou confeccionar uma roupa que de fato pudesse vestir Adão e Eva, que se vestiram com folhas, então ele fez ali uma roupa de pele de animal, ou seja, foi necessário que sacrificar um animal. Ali já é uma alusão, ali já está sendo predito, ali é como uma espécie de uma profecia acerca desse plano que já foi planejado. Então ele começa a ser revelado, predito em toda a história. No sacrifício, ou melhor, no ato de obediência de Abraão, ao oferecer o seu filho Isaque, quando então ele num processo de substituição encontra aquele carneiro e ele é sacrificado, aquilo dali é uma alusão que é a pessoa de Cristo. Então, num processo de troca, aquilo que Isaías profetizou, falando também desse processo de substituição, no sofrimento vicário do servo do Senhor, ele levou sobre si. Então os profetas, as profecias, certos acontecimentos vai apontando, vai aos poucos revelando aquilo que já foi planejado na eternidade. Aquilo que já foi planejado antes da fundação do mundo vai sendo então predito por Deus na história e efetivado no fim dos tempos, na vinda, na sua morte e na ressurreição de Jesus. Quando então se cumpre a profecia de Isaías 9:6, que diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre o seu ombro, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Falando então que Jesus é Deus, Jesus também é Pai, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então nós temos aquilo que dizemos sobre a promessa do Senhor se cumprindo. Uma promessa, que como eu disse no decorrer do tempo, no decorrer da história, vai sendo revelada. Assim como foi revelado a Abraão, lá no capítulo 12, quando então Deus chama Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, vá para a terra que eu te mostrarei. Aí no versículo de número 3 vai dizer assim, em ti serão benditas todas as nações, todos os povos. Aliás, Paulo, ele menciona esse versículo para falar desta promessa em Gálatas, capítulo de número 3, eu convido você a abrir, que aí eu posso ler de forma mais completa esse versículo. Gálatas 3, carta do apóstolo Paulo, ele menciona essa expressão, quando então
O Senhor diz a Abraão que nele serão benditas todas as famílias da terra. Gálatas 3. Fala sobre a experiência de Abraão, versículo 6. Versículo 6 a 8 diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciando o evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. Então ele faz aqui uma menção, volte a sua atenção ao que foi dito, quando ele chama Abraão, lá no capítulo 12, que é o chamado de Abraão, e diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então ali ele estava já anunciando o evangelho. O evangelho, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a esperança para todos nós. Então a vinda de Jesus está contida nesse pacto da grande aliança que Deus fez com Abraão. Nele, Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E essa promessa, ela se cumpriu naquela noite, em que Maria, na cidade de Belém, deu à luz ao seu filho Jesus. Assim, irmãos, ao celebrar o Natal, nós relembramos a aliança que Deus fez, por amor, em benefício ao homem, em benefício da humanidade. E o intuito, o propósito, é manter acesa em nosso coração essa esperança da sua vinda, na consumação dos séculos, no final dos tempos. E assim como o Senhor disse, quando então ele se despedia dos seus discípulos, e de tantas pessoas que o assistiram ao longo daqueles 40 dias, Paulo vai dizer que mais de 500 pessoas viram o Cristo ressurreto. E ele disse, assim como vocês estão vendo eu subir, eu voltarei. Então, ao cumprir o tempo, que não compete a nós saber o tempo ou a época, mas ele virá, há uma promessa. E quando nós cantamos, Maranata, vem Jesus, essa deve ser a expectativa em nosso coração. E parece que a igreja está perdendo isso de foco. Está perdendo o seu principal objetivo. O nosso principal objetivo, nós temos um Deus generoso, nós temos um Deus que nos ama, nós temos um Deus que opera milagres, nós temos um Deus que ao longo da história se manifestou de diversas formas, como Jeová Jireh, o Deus da provisão, como Jeová Rafa, o Deus que cura, e nós cremos em milagres, nós cremos em cura, nós cremos um Deus que pode nos fazer prosperar, mas a nossa maior esperança não estão em coisas, não estão em situações passageiras. O nosso encontro, a nossa vinda, a nossa estada neste lugar, é para que então um dia possamos estar eternamente com Ele no céu. Esse é o objetivo. A salvação é isso. A importância de ter uma vida eterna com Deus, ela começa aqui. Nós começamos a viver essa eternidade aqui. O reino de Deus está em nós. Mas haverá um momento da consumação do século, onde seremos então transformados pelo Senhor. Como disse a palavra já citada, como Paulo falou sobre isso. E essa é a importância, então, manter acesa a esperança da sua vinda na consumação dos séculos, e assim habitarmos com Ele na Jerusalém celestial, onde então nós voltaremos à nossa pátria. Como Paulo disse, a nossa pátria está nos céus. Somos peregrinos nessa terra. Aqui estamos, nesse deserto dessa caminhada que é com fé, porque o justo viverá pela fé, como Abacuque disse, como Paulo citou, como o autor aos Hebreus citou, antes de falar ali dos heróis da fé, o justo viverá pela fé. Não somos, não estamos isentos das adversidades, dos problemas,
das lutas diárias, às vezes dos revés da vida, de estar às vezes no olho do furacão, dos redemoinhos, até porque a palavra do Senhor jamais nos enganou. Nós vemos homens e mulheres que passaram por situações difíceis, principalmente os homens no passado, nos textos do Antigo Testamento, o quanto passaram, e às vezes também por um momento de escassez, no olho do furacão, em meio ao redemoinho, como Deus falou com Jó, em meio ao redemoinho. Imagina o desespero, a aflição, a angústia, mas mantendo acesa uma esperança no coração, na certeza de uma vida eterna com Deus. Vê o Senhor quando fala a Abraão, é muito mais de fazê-lo um homem próspero que o fez, diga-se de passagem. Um homem rico que era, um homem que se tornou conhecido em toda a sua região. Porém, muito mais do que isso, ali havia uma mensagem de salvação, e é o que nós precisamos entender. E por isso Paulo diz, a ele já foi pregado o Evangelho, quando disse, em ti serão benditas todas as nações da terra. E é isso que a igreja precisa trazer de volta. E para levar a esperança aos povos, levar a esperança àqueles que vivem iludidos, que confiam em homens, em príncipes, cavalos, como o salmista já dizia no passado, para que possa ter uma esperança no Senhor, principalmente no que se diz respeito à sua vinda. O que nós esperamos. Então não estamos isentos das dificuldades, dos problemas, dos sofrimentos. Mas o que Paulo vai falar, Romanos 8, você está em Gálatas aí? Volte um pouquinho a sua Bíblia. Um versículo também muito conhecido, de Romanos 8. Falando acerca dos sofrimentos, daquilo que aqui nós passamos, enfrentamos, daquilo que não somos isentos. Embora tememos a Deus, embora confiamos em Deus. Romanos 8. Eu quero ler esse versículo, porque é importante que a gente mantenha a nossa fé crendo na graça futura. Eu ia ler apenas o versículo de número 18, mas eu vou até o versículo 25, pontuando aqui essa importância, para que assim mantenha acesa a esperança da sua vinda em nosso coração, aguardando com expectativa a sua volta, para que possamos morar na Jerusalém celestial, na terra prometida, na Canaã celestial, assim como o povo hebreu atravessou o deserto e chegou a Canaã. Nós temos a Canaã espiritual, a Canaã celestial, a Jerusalém celestial, a nossa pátria está nos céus. Mas existe o sofrimento, existem os momentos difíceis, mas aí o que Paulo vai escrever aqui, a partir do verso número 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós, irmãos. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Ou seja, não estamos isentos de momentos difíceis, de labutas, de tristezas, de apreensão. Vivemos dias assim, o mundo vive assim no momento. Não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, versículo 23. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê, não é esperança. Por isso, irmãos, eu e você não somos guiados por vista. Por isso eu e você não podemos ficar presos às coisas palpáveis e visíveis que nos cercam, porque às vezes nem sempre aquilo que está à nossa frente vai nos estimular, vai nos gerar um ânimo, um vigor. Mas ele completa a hora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Porque é exatamente isso, o justo viverá pela fé. E Paulo disse, eu tenho certeza, eu tenho por certo, que os sofrimentos do presente não se comparam
com a glória a ser revelada a nós. Para nós, esses dias deve ser celebrado com uma expectativa. O advento, a vinda, a chegada, nós então celebramos aguardando aquele que veio. O verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Aquele que tabernaculou, que se fez forma de homem, aquele que serviu até a morte de cruz, morreu, mas ressuscitou no terceiro dia, mas há uma promessa da sua volta. Celebramos o acontecimento e lembrando que a sua vinda foi então a esperança de cada um de nós. Não um plano de emergência, não algo para poder remediar, como às vezes acontece, Normalmente a gente vê nessa questão de governabilidade das autoridades, às vezes precisa surgir uma catástrofe, um desastre, uma situação que já estava sendo prevista, mas aí vem aquele plano emergencial, mas é para apagar o fogo, o incêndio, como costumam dizer. Mas não, Deus não fez algo, não enviou o seu Filho, Jesus não veio para apagar um incêndio, como um plano emergencial de um imprevisto que aconteceu. Esse plano é desde a eternidade, como eu disse, foi gerado na eternidade e revela o caráter de Deus, o amor de Deus que nos ama intensamente. O desejo de Deus é que eu e você possamos estar com Ele na glória. Essa deve ser a nossa esperança, essa deve ser a nossa expectativa. Celebramos o acontecimento, atentando para os feitos, para os escritos bíblicos, lembrando daquilo que já aconteceu. E como Paulo aqui escreveu em Romano, tendo certeza que ainda que a gente passe por dores, ainda que a gente passe por aflições, mas os sofrimentos de hoje não se comparam com a glória do porvir. E nós precisamos manter isso, igreja. Manter aquele compromisso quando talvez você foi dessa forma, levantou a sua mão, quando fizeram um apelo, que na verdade foi Deus que nos escolheu e nos chamou primeiro, mas você fez aquilo por causa de quê? Porque você não queria ir para o inferno, porque você queria então ter uma vida eterna com Ele no céu. Então é a salvação, o alvo principal de nossas vidas. Nós somos a embaixada celestial, nós somos os representantes de Deus aqui, fomos chamados para proclamar esse evangelho e anunciar esse evangelho. Então, qual é a nossa expectativa? Em primeiro lugar, é ter uma esperança. Mas o Senhor tem algo mais. Ele tem uma paz para nos dar. Mas sobre a paz, eu quero falar no próximo domingo, dando continuidade a esta série, aguardando a sua vinda. Hoje é tempo de esperança. E temos a certeza que aquele que foi assunto aos céus, que disse que está preparando morada, eu e você, Ele voltará. E quem nós estamos confiando? Como nós cantamos, só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu para nos buscar, a sempre reinará, aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu para nos buscar, para sempre reinará, aleluia. Que essa seja a nossa esperança, que essa seja a nossa certeza, que essa seja a nossa expectativa. O problema não está nos enfeites, não está nas decorações, o problema é quando nós deixamos com que a avalanche, com que a onda do consumismo nos arraste e nos tire de um propósito, de um principal alvo, do principal foco que deve estar em nosso coração. Portanto, estejamos atentos, porque os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem mal, todo o seu corpo será mal. Foi assim que então Eva foi ali surpreendida pelo adversário no Éden,
porque ela viu que o fruto era bom. Cuidado com aquilo que você vê, cuidado com aquilo que tem tomado a sua atenção, para que não seja aquilo o motivo que te desvie do principal foco e do principal objetivo. Nós, quanto igreja, quanto crentes do Senhor, sim, podemos e devemos celebrar o Natal. O advento pode fazer parte, sim, do nosso calendário litúrgico, aguardando a sua chegada e a sua vinda. Não se prendendo ao espírito, entre aspas, natalino, mas sim as verdades bíblicas que nos mostra aquilo que Deus fez por nós, por amor, quando planejou na eternidade, foi predito na história, isso chegou até nós, quando então Ele aqui viveu o seu ministério terreno, e hoje nós aguardamos com expectativa a sua volta. Que Deus nos abençoe, e que o Espírito Santo fale melhor ao nosso coração, no nome de Jesus. Vamos orar? Glória a Deus. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado por essa manhã, onde, Senhor, nós vivemos neste mundo, não somos um extraterrestre, estamos aqui em comunidade, estamos envolvidos com diversas situações, mas, Senhor, é preciso que nós, quanto igreja, a importância de ser diferente, não é que nós somos melhores, mas a questão é de ter discernimento, e muitos, ó Deus, são arrastados por uma onda de luxo, de consumismo, e, ó Deus, o aspecto deste mundo, por trás de tudo isso, principalmente do comércio, é de nos enredar, é de nos afastar do verdadeiro propósito e princípio. Temos aqui, ó Pai, homens e mulheres que são pais, avós, têm as suas crianças, que também são, ó Pai, induzidas por esse momento, mas nós não podemos deixar de falar do que é a verdadeira, qual é o verdadeiro sentido do Natal, a verdadeira mensagem que nós devemos pregar e trazer, embutir no coração dos nossos filhos, para não sermos consumistas, impulsivos, levados, ó Deus, de uma forma desenfreada a comprar, a ter, e já hipotecamos o nosso futuro, já iniciamos um ano endividado. Por quê? Porque eu tenho que manter essa promessa, eu tenho que manter esse espírito natalino, e nós perdemos o foco, nós perdemos a esperança. E como é importante a igreja voltar, ó Deus, às verdades, como é importante a igreja voltar, isso é avivamento, voltar à palavra, voltar ao verdadeiro sentido, voltar aos princípios, voltar às promessas, porque, Deus, as pessoas já não pensam mais no céu, as pessoas, ó Pai, querem apenas uma felicidade terrena. O Senhor não nos priva de ser feliz, aliás, o Senhor se alegra quando nós estamos felizes e contentes, mas, ó Deus, muitos têm trocado, porque não estão acumulando tesouro. A Tua palavra diz para não acumularmos tesouro na terra, mas sim tesouro no céu. E, ó Deus, a igreja vai perdendo, a igreja vai se acostumando, e a igreja vai sendo o mesmo do que aqueles que estão cegos lá fora, mas nós temos a Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade que liberta, e Tu veio ao mundo para nos libertar, Jesus veio para nos transformar, Jesus veio para ser o caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele veio para reconciliar nós que estávamos como inimigos de Deus, e que havia uma lei, uma sentença sobre nós, que era o castigo, que era a punição, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo, nesse processo de substituição, e nós então precisamos celebrar como quem aguarda a vinda daquele que prometeu, e virá, e nós aguardamos, ó Pai, a sua volta, mesmo que muitos de nós não venhamos estar vivos no dia do arrebatamento, mas, ó Deus, ainda que partirmos aqui, ainda que amanhã o meu corpo descer à sepultura, Senhor, Deus, eu quero poder já estar, como Jesus falou àquele homem, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Senhor, porque o que adianta eu ganhar todas as coisas e perder a salvação? Então, ó Deus, fortaleça a nossa fé, ó Deus, nos traga a palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, e nos traz o verdadeiro sentido para vivermos o Evangelho do Senhor, como Abraão viveu pela fé, e que assim, ó Deus, todos nós possamos viver, porque o justo vive pela fé. Tu és, ó Pai, a nossa esperança, e nós mantemos os olhos fitos em Ti, e agradecemos pela Tua palavra, no nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe.
Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vou trazer os pedidos de oração. O senhor Rafael estava aí, rapaz, porque você me ajudou, rapaz. Vou usar ele um pouquinho, né? Alessandra, né? Cadê a Liliane e a Alessandra? Depois de orar pelos pedidos, nós vamos cantar. Vamos sair daqui essa manhã cantando esse hino, né? Mas antes eu quero orar pelos pedidos de oração, para intercedermos principalmente por esses irmãos. Quero lembrar também do Bárbara, né, filha da irmã Marlene. Hoje ela foi fazer uma prova em Xerém. Ela nunca foi em Xerém. E colocaram lá uma prova do INSS, num lugar totalmente assim, desfocado, né? Para deixar a pessoa mais tensa ainda, né? E ela estava muito preocupada. Essa semana nós procuramos ver aqui algumas pessoas, alguns conhecidos. Até tem pessoas que vão fazer, mas em Caxias, né? E ela estava assim muito aflita. Isso mexe, né? A pessoa se prepara para fazer uma prova e fica ali tensa, porque a preocupação dela é o retorno, porque acaba às 7 horas da noite. Então, todo o transporte que tem do horário para chegar, à noite o horário já é escasso para voltar, né? Então, vamos orar pelos nossos jovens, pelos nossos irmãos que estão aí passando, né, buscando uma efetivação através de um processo seletivo, de um concurso público. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão enfermos, né? Agradecer por aqueles que já estão restabelecidos, como a irmã Marilene, né, que está aqui, mas a outros irmãos que também estão com Covid. E depois nós vamos cantar esse hino. Rapaz, o Nilton que está preparando o almoço, deixando em casa preparar o almoço. André, você é esperta pra caralho. Está trabalhando para manter o seu casamento. Mas tá. De certa forma o homem está lá, né? Você comprou a quentinha? Também comprei, eu vou comer a quentinha aqui. Bom, né? Que bom, né? Louva a Deus, né? Tive o privilégio de fazer o casamento. E olha que eu conheci a Sandrinha no trabalho. Eu sei quanto Sandrinha orou, rapaz. Orava, né? Deus ouviu o seu clamor, né, Sandrinha? Para ficar feliz mesmo, né? A bênção. Né? E a gente, quanto colega de trabalho, né? A Sandrinha tem uma história muito bonita, né? De esforço, de empenho, né? Dentro da sua profissão. Eu lembro às vezes que ela ia lá para Cascato fazer estágio, trabalhava com serviços gerais, conseguiu concluir o seu curso como técnica, né, de enfermagem, foi ali lutando, o Senhor abriu as portas. Hoje ela está de volta a um lugar, né, e assim, todas as profissões ela é honrosa, né? O que limpa, ele não é menos importante do que o médico. Costumo dizer, às vezes, no ambiente, a gente faz, né, dentro do nosso trabalho, como educação permanente, de vez em quando nós estamos ali trabalhando, inclusive também o pessoal do serviço geral mostrando para ele que o trabalho dele é tão importante quanto o do médico, porque se o ambiente não estiver bem higienizado, limpo, as orientações, o cuidado que foi feito, através dos enfermeiros, do médico, pode ir por água abaixo. Então tudo tem um conjunto, mas nós podemos lutar e alcançar o nosso objetivo. Eu lembro quando Sandrinha, lá no posto Paracambi, hoje retornando aqui ao Leão 13, né, numa outra profissão. E nesse meio tempo ela pedia: Senhor, dá um varão. E Deus ouviu. Viu, Liliane? Cadê Tayane? Oh. Amém? Não podia perder essa oportunidade. Glória a Deus. Estenda as suas mãos. Deus e Pai, é com gratidão. Pois não? Desculpa. Qual o nome dela, Regina? Maria. Tá bom. Senhor, então é exatamente com esse um propósito que nós estendemos as nossas mãos. Para orar. Orar pelos enfermos. Orar por Maria, a sogra da Regina. Orar, ó Deus, por Dalva e Edinho, que tem cuidado da sua irmã, Fátima, que está com Covid. E mesmo ali não tendo um diagnóstico ainda, eles, por precaução, cuidado a si e cuidado com o outro, também, ó Deus, evitaram de estar hoje aqui. Mas nós temos a irmã Rosane, Senhor Deus, que foi diagnosticada e positivada com Covid. Nós temos alguns irmãos que estão se recuperando de outras enfermidades, de outras situações, e que almejam, têm a esperança de estar aqui como a irmã Lurdinha. Deus, abençoe esses nossos irmãos e tantos outros
que nós talvez não sabemos a situação, o fato que, ó Deus, o impossibilitaram de estar aqui. Mas nós oramos e pedimos a sua graça, a sua misericórdia sobre eles. Sobre Bárbara, Senhor Deus, nessa tensão de ir a um lugar que não conhece, diante de tudo que às vezes se fala, de uma baixada, preocupação de estar retornando à noite, e uma tensão que gera o seu coração, da irmã Marlene. Nós procuramos todos os meios de estar, Deus, assistindo ali a tua serva, para que ela pudesse fazer essa prova, e hoje pela manhã ela me disse que estava indo a caminho. Deus, tranquiliza o seu coração e dê condição dela, às 13 horas, quando abrir lá o colégio, de sentar e colocar em prática aquilo que ela estudou, e que segundo a sua vontade e a sua graça, ela seja assim abençoada nessa prova, e tantos outros que assim têm buscado, ó Deus, um caminho, ó Deus, uma melhor condição. Abençoa, Senhor Deus, abençoe a vida de Sandrinha e de Nilton, que completam mais um ano de vida matrimonial. Meu Deus, está aqui testemunhando, ó Pai, acerca do empenho da tua serva, Senhor Deus, de toda a sua trajetória, e que, ó Deus, não abriu mão da fé, da esperança, a certeza de um Deus que, embora o nosso alvo maior seja o céu, a nossa pátria, ó Deus celestial, mas nós aqui também podemos e devemos viver por fé, experimentamos da sua graça e da sua maravilha. Abençoe a tua trajetória matrimonial, a sua vida conjugal, seja com o Nilton, que está lá trabalhando, provedor, seja aqui com a tua serva que está aqui buscando, mas que tenham a oportunidade de hoje também de celebrarem e agradecerem, e que assim prossiga, Senhor Deus, porque o casamento é uma instituição vinda de Ti, é um plano do Senhor para abençoar, ó Pai, as famílias na terra. E nós nos alegramos com o aniversário de vida matrimonial da nossa irmã. Nós nos alegramos, Senhor Deus, e Te agradecemos pelos Seus feitos de bondade, e oramos por cada um desses pedidos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Vamos